Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao estudo que se iniciou na terça-feira com a irmã Bárbara. A nossa obra que estamos estudando é Caminho, Verdade e Vida. Ela é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E na terça-feira a Bárbara falou sobre o prefácio, conversou um pouco sobre o prefácio, foram palavras benditas, de muita reflexão, muito maravilhoso, o estudo. E ele falava sobre a interpretação dos textos sagrados. E hoje a gente vai adentrar mesmo no capítulo 1 dessa obra. Só para conhecimento mesmo, Caminho, Verdade e Vida, ele faz parte de uma coleção, Fonte Viva é o nome da coleção, todas do Espírito Emmanuel, ditado por ele, e a psicografia do Chico Xavier. Essa coleção, ela traz a interpretação dos evangelhos, do Novo Testamento, com olhar sobre a doutrina espírita, Então, é uma interpretação à luz do Espiritismo. Então, nós estamos iniciando o nosso estudo dessa forma no Irmão Benedito. E hoje vamos adentrar no primeiro capítulo, E achei interessante porque esse é o primeiro livro da coleção e o primeiro capítulo ele fala sobre o tempo. Emmanuel escolheu como tema o tempo. E eu fiquei pensando, o tempo, por ele ter escolhido esse tema, é meio que um alerta para a gente, Porque o tempo, ele é uma dádiva, uma concessão divina para todos nós aqui na Terra. Então, eu acho que quando Emmanuel ele escolhe esse tema, muito sabiamente, ele quis nos alertar, acredito eu, sobre dois aspectos, Primeiro, uma reflexão sobre o que fazemos com o tempo, que nos foi dado para a evolução, para dividir com o nosso irmão, exercitar a compaixão, a caridade, o amor, e que esse tempo, ele, na verdade, mesmo que pareça em alguns momentos longo, mesmo que vivamos 80, 90, 100 anos, não importa, ele é breve. Então, é mais que uma reflexão importante, como de primeira entrada, sobre o tempo, a importância do tempo em nossas vidas e o quanto esse tempo ele é breve. Então, de que forma a gente utiliza esse tempo? A gente utiliza esse tempo de forma construtiva, olhando mais para os valores espirituais, os valores internos, ou a gente utiliza esse tempo com as frivolidades, com os nossos desejos imediatistas. O que a gente faz? A gente sabe planejar esse nosso tempo aqui na Terra como um benefício, para que atinjamos de fato a nossa evolução, o nosso amor de Jesus em nossos corações, em nossas atitudes. Então, acho que o Emmanuel traz esse primeiro capítulo para refletirmos sobre isso, Porque acredito eu que a gente não perceba a brevidade desse tempo que nós temos com tanta importância assim. Porque às vezes a gente joga para frente algumas questões tão importantes que são as primordiais para o nosso cotidiano, para a nossa jornada terrena, porque nós nos deparamos com os interesses materiais simplesmente e exclusivamente para isso, Nós nos detemos a conquistar coisas materiais com o tempo que temos e esquecemos de fato o que viemos fazer aqui com o tempo concedido por Deus a todos os seus filhos. E o Emmanuel, ele escolhe o capítulo da Carta de Paulo aos Romanos. Digo a vocês que de vez em quando eu vou baixar o olhar, porque eu vou ler aqui
os parágrafos e comentar um pouquinho, que eu acho que fica mais fácil. Se vocês não acharem legal assim, aí comentem depois, que a gente está aberto para esse diálogo mesmo, até para poder aprimorar o nosso estudo. Então, eu vou fazendo assim, alguns parágrafos, como vou ler, né, e comentar um pouquinho. Então, como eu dizia, o Emmanuel escolhe o capítulo da Carta de Paulo aos Romanos, 14:6, e diz assim: aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz, né? Ou seja, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E aí, vamos lá, o que é fazer caso do dia? Bom, fazer caso do dia é a mesma coisa que você prestar atenção na importância que o dia tem a seu favor, né? A você enquanto filho de Deus, indivíduo espiritual que somos. E prestar atenção com muito cuidado, né, aos minutos, aos segundos, horas, semanas, meses, a tudo minuciosamente ao tempo que nos foi dado. E aquele que faz isso, né, tendo cuidado maior para a sua vida espiritual, para o seu aprimoramento, com um pensamento no bem, né, na benevolência, na compaixão, no próximo, lembrando das premissas do reino, né, dos exemplos de Jesus, do que ele nos orienta, nos mostrou. Se a gente tem esse olhar mais espiritual, a gente vai ter mais consciência de que nosso tempo aqui na Terra, ele deve ser em prol, né, de servir ao Senhor. Né? O tempo, ele nos é concedido para que possamos, através dele, né, dessa concessão divina, trabalhar para Jesus, para nosso Pai misericordioso, para que a gente consiga evoluir individualmente, né, como filhos de Deus, coletivamente com os nossos irmãos, porque eles são o nosso espelho, é através dele que reconhecemos em nós as nossas falhas, é através deles que resgatamos, que recomeçamos, que estamos aqui para aprender, para dividir, para ter compaixão. E com tudo isso, estamos no planeta Terra, a quem também devemos ter o nosso tempo, o nosso cotidiano com todo o cuidado merecido. Então, o tempo que nos é concedido por Deus aqui na Terra, quanto mais consciência temos desse tempo, de forma a ter o lado espiritual como meta, como direcionamento, mais entenderemos, teremos consciência de que o tempo que temos é para servir a Deus. E aí, a gente deve sempre pensar, né, que nós temos uma cota, né? Essa cota de tempo dado a cada um, não sabemos, né? Não sabemos o quanto Deus nos deu, né, como concessão o tempo. Cada um tem o seu tempo, né? Ou seja, né, uns morrem mais jovens, outros desencarnam mais velhos, mas independente disso, cada um tem a sua cota de tempo. E a gente, às vezes, tende a impressão, né, equivocadamente, que esse tempo ele é longo. Eu lembro até, né, minha avó, ela desencarnou com 96 anos. E eu lembro que, até os 95 ela estava bem lúcida, 96 um pouquinho menos, mas eu gostava muito de conversar com ela. Uma vez eu perguntei, vó, como é que você se sente com 95 anos, né? E aí ela falou assim, minha filha, passou tão rápido, eu queria ter mais uns 90 anos para viver, porque eu me sinto ainda com tanta força, mas o tempo eu não vi passar direito. Embora ela tenha sido uma pessoa muito bondosa, para ela esse tempo foi muito rápido. E eu acho que é esse cuidado que temos que ter, né? Porque como a gente acha, né, que a nossa cota de tempo ela é longa, né? Não é bem assim. Nós temos essa cota de tempo, como eu falei, para utilizarmos como ferramenta de aprimoramento nossa, né, da coletividade, e de sermos parceiros, colaboradores, né, de Deus na obra divina. Porque nós somos co-criadores, né? Então a gente não pode perder isso como foco. Então, enquanto co-criadores, a gente tem
que ter a responsabilidade e o cuidado de olhar para o tempo que temos enquanto espírito em evolução e utilizarmos como fonte viva, né, como trabalhador para, junto com o Senhor, junto com Deus, dedicando as nossas horas terrenas, além do cotidiano que lhe é necessário, mas todo o nosso trabalho, todo o nosso pensar, agir, sentir, precisa ser como um colaborador, um co-criador de Deus na obra divina. E olharmos para dentro, né? Buscarmos o aprimoramento através do nosso tempo minucioso, né? Das nossas horas contadinhas, minutos, tudo olhando assim com cuidado para aquilo que a gente deve fazer, né? E não aquilo que a gente procura normalmente como imediatista que somos, né? Então, Jesus, ele já nos dizia que ele vivia para o Pai, né, para trabalhar para o Pai. Então, imagina, olha que expressão mais divina, mais linda, né? Jesus deu a sua vida trabalhando para o Pai, vivendo em função do Pai, do nosso Senhor. Então, esse olhar que a gente tem que buscar, essa consciência que temos que adquirir através do esforço individual, né? E nós ainda estamos assim, né? Nós estamos ainda muito ligados à parte mais material, né? Do mundo, da vida aqui terrena. Nós, quando adentramos o corpo físico, muitas vezes, né? Planejamos, né, viver dessa forma, e quando aqui estamos, somos, né, levados pelo materialismo mesmo. E acaba que a gente fica preso às coisas menos importantes. E aí a gente deixa as coisas mais primorosas, que vão contribuir para a nossa evolução, nossa marcha evolutiva, para depois, né? Pensando que que teremos todo o tempo do mundo enquanto encarnados, né? E não é bem assim que acontece. O que a gente precisa perceber é que o tempo que a gente tem aqui, ele é finito. De fato, ele é finito, né? Ele tem um prazo. Então, se você perceber a forma como a gente conduz nosso tempo, ela é muito equivocada mesmo, né? Então, se a gente conseguisse ter esse tempo que nos foi concedido e trabalhar nele de forma sábia, equilibrada, com o intuito de viver o que Jesus nos ensinou, viver o bem, ter bons pensamentos, atitudes, querer perseverar na reforma íntima mesmo, né, no trabalho bondoso com o próximo. Sei que isso ainda nos é muito difícil de fazer, mas se a gente perceber isso enquanto tempo, tudo que nós plantarmos aqui, ele vai ser colhido na eternidade, né? Ele vai ser ecoado na eternidade, porque o nosso tempo encarnado é finito, mas aquilo que produzimos no bem, com amor, né, servindo ao Senhor, ele é infinito, ele é eterno. Só a gente pensar no que Jesus, né, fez por nós e que até hoje nos serve como um norte, direcionamento de vida, de tudo. E aí, o que ele fez, né, desde quando ele nasceu até os seus 33 anos, hoje ecoa pela eternidade, vai ecoar para sempre, para nós, futuras gerações, para as gerações que já passaram. E assim o é, né, quando se faz o bem. É eterno, né, os frutos, né, de todas as pessoas que vão usufruir desse bem maior feito por nós, por cada um de nós, né? Pensa em Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce e tantos outros exemplos mais perto de nós, ou daquelas pessoas que fizeram bom uso do seu tempo, né? Tiveram o cuidado e o amor de ver esse tempo como uma dádiva mesmo e construir interiormente. Porque aquilo que a gente constrói dentro de nós como um bem, ele fica, né? Ele não se deteriora com o tempo. Mas aquilo que normalmente construímos para fora, para o externo, né?
somente pelas coisas materiais, isso sim vai se acabar, né? É finito isso. Então, assim, vamos envelhecer, né? O nosso corpo, os nossos títulos, né? Vão deixar de existir, casa, enfim, tudo aquilo que a gente constrói para fora, com ímpeto de usufruir dos desejos, né? Mais impetuosos, né? Os desejos mais imediatistas, né? Isso não vai ficar mesmo, né? Isso vai embora, né? E a gente ainda não percebeu o valor real do tempo, de quanto o nosso tempo pode deixar frutos para a eternidade, né? O que fazemos com o nosso tempo, na verdade, né? A forma como conduzimos, né? Servindo ao Senhor, a gente vai aí semear muito. E aí ele prossegue. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Julgam que riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Então, Emmanuel nos diz aqui que o tempo é uma primeira coisa, é uma concessão divina. O tempo não é nosso, né? Foi Deus que nos deu. Então, até porque, se Ele quisesse, não estaríamos aqui encarnados, né, cumprindo o nosso dever. Então, nós não somos credores de Deus, né? É como se a gente às vezes pensa que como se Deus devesse alguma coisa para nós, né? Que Deus deve ser fiel a nós, independente daquilo que nós pensamos ou fazemos, né? E aí, o tempo sendo uma concessão divina, Ele nos deu para que usássemos em benefício da sua criação, né? Em nosso próprio benefício, benefício do outro e da vida como um todo. E às vezes a gente precisa olhar bem, né? A gente tem esses recursos todos e não utilizamos de forma muito correta. É só pensar hoje, né? Como que a gente faz com, por exemplo, a internet, né? As redes sociais que tanto nos favorecem a aprender, a estudar, né? A ampliar o nosso trabalho, né? Tanto estudando faculdade, cursos técnicos, aprimorando o nosso trabalho mesmo. E aí estudando sobre as coisas, né, do espírito, enfim, a internet que chega, as redes sociais que chegam, né, para aprimorar, alavancar a humanidade para a evolução, né? E aí a gente pega muitas vezes o nosso tempo, que se considera por nós curto, em algum momento, né, quando nos é apropriado, a gente fala que não tem tempo, e a gente, em vez de fazer uma boa leitura ou ver alguma coisa que nos vai acrescentar, o que a gente faz? Fica horas jogando, né? Hora entretenimento, horas vendo coisas que não fazem bem de forma alguma, né? Ou vendo filmes, ou lendo, ou participando das maledicências ditas nas redes sociais, né? Colocando para fora, né? Aquela nossa pior parte. E em vez de estar utilizando esse tempo de uma forma mais construtiva e mais benevolente, né? Então, assim, a gente às vezes faz isso por teimosia, né? Por preguiça, e porque ainda nos faz muito, muito feliz isso, né? Nos deixa motivados, porque não buscamos, né? A gente prefere ficar na inércia do que buscar mesmo o nosso aprimoramento. E aí ele segue dizendo: seria justo, entretanto, interrogá-lo quanto ao motivo de semelhante presunção. Né? Por que a gente acha que Deus, né, nos deve alguma coisa? Tem alguma coisa errada aí, né? Acho que a gente meio que trocou as bolas. Ou seja, né, muita presunção humana achar que Deus nos deve. Como a gente acha, sempre foi assim, né, que tudo gira em torno do nosso umbigo, né? Há de lembrar que tem pessoas, né, que, ou até pouco tempo atrás, a gente achava que no universo maravilhoso, infinito, só tem vida aqui na Terra e só somos nós, seres humanos, os únicos donos disso tudo. Então, tudo gira em torno de nós, né? E nós não colocamos Deus como centro. Então, a gente inverteu os papéis. Então, quando a gente percebe que, na verdade, o centro de tudo é Deus, é o nosso Senhor, que é Ele que rege todas as leis divinas, e que nós devemos, sim,
estar ao redor de Deus, né, flutuar ao seu redor, para que Ele nos conduza ao amor, né, sermos o amor que nós somos mesmo de fato, né, estamos aprendendo a ser. Quando deixarmos os ensinamentos do Cristo adentrar nosso espírito, nossa alma, nosso espírito, aí a gente vai perceber a importância do tempo, né, como um atributo maravilhoso que nos faz sermos os filhos à procura da sua plenitude. O tempo nos é um aliado, né, à procura do nosso aprimoramento, como eu já falei várias vezes, né? E aí, quando a gente tem essa noção, essa consciência, a gente vai querer utilizar o tempo para retribuir o que Deus nos dá com tanto amor, né? E ele continua. Constituindo a criação universal, patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida, contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. Então ele diz o quê? Que Deus, ele oferece os recursos de forma abundante a todos, né? Não há diferença entre seus filhos. A forma como você vai utilizar, né, o tempo que lhe foi dado, esse atributo que lhe foi concedido, é de cada um, vai da consciência de cada um. Mas Deus não faz, ele não tem predileção por tal filho. Ele dá as mesmas oportunidades, ele dá a cota para todos abundantemente. E o que a gente vai fazer com isso é uma questão da nossa consciência, né? Então, a gente segue sem atentar para as oportunidades que nos são dadas. Então, as oportunidades elas vão surgindo a cada minutinho, né? A cada segundo, a cada minuto, a cada hora, o tempo inteiro, abundantemente, surgem oportunidades, elas vão se renovando para que a gente tenha consciência daquilo que devemos fazer. Essas oportunidades, né, em todo o tempo, né, que estamos aqui encarnados, elas se nos apresentam para nos pôr em harmonia com tudo aquilo que devemos fazer. E muitas das vezes, a maioria de nós não percebe isso, né? Deixa essas oportunidades passarem, né? Essas divinas oportunidades de crescimento. Ele diz o seguinte: é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho. Vou refazer esse parágrafo aqui porque é uma interrogação. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas e se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho? Então, ele nos diz o seguinte, ele quer dizer aqui, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele nos dá o tempo todo novas oportunidades. Por isso que ele diz que é lógico que o homem vai poder contar com o tempo. Lógico, porque Deus, ele é amoroso e misericordioso. O tempo inteiro ele vai nos dar uma nova oportunidade. Isso é lógico que nós temos essa dádiva, né? Teremos isso de Deus, porque Deus é bondade. Então, apesar disso, ele nunca, apesar da gente estar sempre, né, com o olhar mais voltado para o materialismo, esquecemos das coisas do espírito, Deus nunca cansa de nos amparar. Ele sempre vai nos permitir recomeçar, resgatar, retomar o caminho, vai me dar mais uma oportunidade, outra, né, vai dar o tempo como nosso aliado, e aí a gente, apesar de errar tanto, ele sempre está ali, né, nos ofertando o seu amor, nos dizendo, filho, toma de novo, né, toma esse tempo novamente, vá, né, tente recomeçar de outra forma. E se a gente o tempo inteiro percebe que a vida está sendo muito difícil, né, é porque a gente está fazendo um mau uso desse tempo que nos foi concedido. Então, o que a gente precisa pensar? O que eu estou fazendo com o meu tempo, né?
Será que eu estou indo de encontro ao que Jesus pregou, o que Jesus nos ensinou, o que Jesus falou? Se erramos tanto, se falhamos tantas vezes, né, no mesmo local, né, com as oportunidades diversas se renovando, e Ele está ali insistindo, né, por tanto amor que tem por nós, o que eu estou fazendo com isso que Deus nos presenteia todos os dias, todos os minutos? O que eu faço, né? E aí, o que eu posso fazer a partir de agora para mudar esse contexto? Né? Então, é olhar mais amorosamente para eu conseguir retribuir tanto amor, né? Então, à medida que nós tomamos consciência da vida espiritual, que é a nossa vida de fato, maior capacidade teremos de perceber o tempo como um aliado, como um benfeitor, como um instrumento capaz de nos modificar através das nossas atitudes, das nossas escolhas, da nossa vontade no bem. E é assim que a gente deve tentar proceder, né? Buscar essa renovação cotidianamente, a cada minuto. E aí ele continua. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. Então, ele volta, né, a enfatizar aqui que por todo o tempo, em todo o canto, existem as oportunidades se renovando para nossa atenção, para o nosso trabalho, para nossa sementeira, para a gente aliar a terra, né, com todo cuidado, com todo amor, pensando em Jesus, no que Ele nos exemplificou tanto por tanto tempo. Então, sempre haverão essas oportunidades de preencher o tempo de forma diferente, como estamos fazendo hoje. A gente sempre diz, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para fazer nada. Se for alguma coisa que não nos alimente os prazeres, né, imediatistas, os prazeres da carne, que nos divirtam, somente isso, não dizendo aqui que a gente não deva se divertir, né, ter a nossa vida cotidiana de alegria, de outros eventos, né, mas sempre com responsabilidade, pensando no próximo, em nós mesmos, né, não utilizando em benefício do desgaste emocional, desgaste do corpo, de toda a energia que nós temos e trazemos como atributo do espírito. Então, a gente sempre diz que não tem tempo para nada, não é verdade? Então, e aí a gente acha que se for alguma coisa que me tirar da zona de conforto, eu não tenho tempo, né? Então, que tempo é esse que a gente não tem? Será que procuramos direitinho? Será que revisamos o nosso dia ali, vimos que tivemos tempo sim para fazer o bem muitas vezes e deixamos de fazê-lo? Né? Não só no momento que você pôde ter oportunidade de revidar ali com o bem, mas também de não procurar algo para fazer em benefício do próximo. Não só aquilo que nos apresenta como momento ali, explícito, e você não fez porque não teve tempo, e até aqueles momentos em você procurar, né, o bendito para fazer, a caridade para atuar, para de fato fazer com o coração, e você prefere não ter trabalho, né, porque não tem tempo. Então aí ele diz em seguida, a velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Então, a gente tem uma relação, muitas vezes, antagonista com o tempo. É como se o tempo fosse nosso inimigo, né? Uma coisa divergente de nós. E não, o tempo, ele nos é dado como um aliado. Então, quando a gente pensa, né, que o tempo, o tempo corre contra nós, né, não a favor de nós, é muito equivocado isso, né? Matar o tempo é uma expressão muito triste até. Porque você está matando aquilo que pode lhe tirar das amarras do egoísmo, do orgulho, da ignorância, da inércia, né? Porque é trabalhando para o Senhor, né? Através do tempo que temos, que mudamos esse paradigma, né? E aí entendemos que o tempo é um aliado,
que o tempo está a nosso favor e não contra nós. Aí você pensa assim, eu sempre lembro, né, tenho muito amor por Chico Xavier, e aí eu fico pensando assim, olha como é que o que Chico fazia com o tempo. Ele, né, trabalhava na casa, né, onde ele, na Fazenda Modelo, ele ajudava os pobres, alimentava os pobres, ia na casa das pessoas para ajudar com passe, com tudo que fosse necessário. Ele psicografava, ele escrevia os livros, datilografava na madrugada os livros, as psicografias que ele fazia, e ainda tinha que dormir um bocadinho. Então, assim, o Chico pegava todo o tempo que ele tinha e trabalhava em função do próximo, do amor, né? Da benevolência. Aí a gente vai dizer, mas era o Chico Xavier. Sim, era o Chico Xavier, mas o Chico Xavier fez esforço, se esforçou para fazer isso, né? E nós? O que fazemos para pegar o nosso tempo e trabalhar em prol do bem, né? Da evolução do mundo, né, em que vivemos? O que fazemos com o nosso tempo precioso, presenteado por Deus, para que possamos ser pessoas melhores? E o desperdício esse tempo com aquilo que não nos constrói como filhos de Deus, amoroso, como amor, né, que nos foi plantado, né, como centelha divina que somos. E aí o tempo que a gente olha como um adversário se torna um grande amigo, né? Uma grande ferramenta. Mas isso se dá se a gente não viver única e exclusivamente para a matéria, né? Se a gente tem o tempo como um adversário, é porque a gente enxergamos a vida como exclusivamente importante o lado material, somente isso, né? Não equilibramos, né, o viver na Terra entre o corpo e o espírito, que é o caminho do meio, né? Então, os valores divinos, o tempo ajuda a aprimorar. As coisas da matéria não é duradouro, de fato não vai perdurar, não vai permanecer, né? Vai, de fato, deteriorável, ele vai ser consumido, né? E aí à frente o Emmanuel diz o seguinte: nos mais obscuros recantos da terra há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Então ele diz que Deus, né, na sua infinita misericórdia e bondade, ele vai nos oferecer, né, a todo tempo, né, como eu já falei, em todo momento, em cada canto, oportunidades de aproveitar o tempo, como devemos fazer, como ele nos ensina, como ele nos orienta. E lembrando do que acontece, né, no mundo espiritual, através das leituras que já fizemos, né, acredito que vocês já tenham tido essa oportunidade, ou já ouviram nas casas espíritas, né, na congregação que vocês participam. Enfim, normalmente, né, Chico relatava muito isso através dos seus livros e das suas falas também. Emmanuel, né, através de Emmanuel, André Luiz, nos livros todos, nas coleções que nos tantos nos alimentam a alma, que uma das questões, né, quando o homem, né, o indivíduo volta ao mundo espiritual, ele toma consciência do mundo espiritual, né, quando ele passa por todas as suas etapas inerentes, né, ao desencarne. Então, quando ele se dá conta que ele está no mundo espiritual e percebe e tem direito a saber o que ele fez e o que ele viveu, as questões, né, na verdade a tristeza, o que mais lhe incomoda é o tempo perdido, é o quanto ele deixou de fazer com tantas oportunidades que lhe eram colocadas à frente o tempo inteiro. Todo segundo, minuto, hora, semana, dia, ano, não me canso de falar isso, né? Já repeti algumas vezes. Mas todo o tempo, todo canto, todo lugar, toda oportunidade, ela é apresentada por Deus para servirmos a Ele como filhos, né? Aprendizes. E a gente desperdiçou.
Então, essa é a grande tristeza que muitos espíritos carregam por ter feito isso novamente, e muitas vezes. E aí, ele já vai para o final dizendo o seguinte, Emmanuel: os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Fazem, desfazem, constroem, destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Então, ele reforça, né, que o que move a vida do homem é o imediatismo, né? São os bens materiais mesmo. O que a gente pensa sempre? Eu preciso correr porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Tempo é dinheiro, eu não posso perder tempo, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, tenho que juntar dinheiro porque tempo é dinheiro. Se eu moscar aqui, eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter as coisas materiais que eu quero, comprar casa, carro, ter roupas de marca, ter... Então, o tempo inteiro, né, tanto os apelos do mundo são esses, quanto nos afinizamos com esses apelos e esquecemos do que realmente importa. Tudo aquilo que é de fato valoroso, que tem um valor, né, para Deus, deixamos de lado. Que é edificante ao espírito, nós deixamos de lado. E demos mais valor àquilo que o tempo vai destruir, né? De fato, aqui na Terra. Então, e o que a gente, com isso? Há muito sofrimento, porque se a gente o tempo inteiro pensa em viver o agora, né? Juntar as coisas materiais para viver o agora, a gente vai errar sempre, porque não estamos voltados para o interior. Não adquirimos o bem, de fato, como uma busca, né? Nós, como filhos de Deus e aprendizes na jornada evolutiva, então nós sempre estamos olhando para o lado material, deixando o lado espiritual de lado, né? O lado espiritual de lado. Mas é isso. A gente deixa no cantinho, vejo isso depois, e agora não tenho tempo, não quero, não é a minha praia, deixa eu fazer isso primeiro, depois que eu terminar, me aposentar e tal. Aí eu posso ver se eu vou estudar um pouco sobre, vou pensar em Deus algumas coisas, né? E aí as dificuldades vão se acumulando porque o supérfluo tem mais vantagem sobre nós, né? Mais importância, porque nós damos essa importância ao que realmente não tem valor algum. Para finalizar, né, ele diz assim: em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. E Emmanuel, né, nos alerta mais uma vez, né, durante toda essa sua interpretação, né, desse texto sagrado, o quanto complicamos a nossa vida fazendo mau uso do tempo que nos foi concedido, que nos é dado por misericórdia de Deus, desculpa, e que ao deixarmos nos ludibriar pelos gozos terrestres, né, que não nos acrescentam em nada, que a gente vivendo exclusivamente para a função da matéria, o que o tempo todo a gente esquece que somos filhos de Deus e que a Ele devemos voltar, se integrar, completar para fazer parte de um todo, da nossa família universal, o quanto nos complicamos com esse mau uso do tempo. Então, que possamos dar vida ao nosso tempo. É isso que eu quero deixar como mensagem, né, que Emmanuel nos diz. Vamos dar vida ao nosso tempo. Vamos fazer do nosso tempo um bem maior, precioso, que nos foi concedido, para que possamos aplicar a nossa responsabilidade de co-criador, de colaborador na construção divina, na obra divina. Então, que a gente possa olhar para dentro de nós e agora olhar com mais cuidado para tudo que fazemos no nosso cotidiano, para que a gente possa pegar o tempo que temos, que é tão valioso e tão precioso,
e dividir ali com tudo que temos que fazer, mas sempre tendo em mente o bem, o próximo, a caridade, a compaixão, o perdão, o amor, e tendo como exemplo aquele nosso guia, nosso modelo Jesus, né? Os apóstolos, né? Paulo, que é um grande exemplo também, que pegou o seu tempo e aí transformou e nos exemplifica até hoje, né? Como homem de bem, homem renovado. Então, que a gente possa fazer isso, cuidar do nosso tempo, olhar para o nosso tempo e agora procurar utilizá-lo da melhor forma. Como escolher uma leitura? Vamos escolher uma leitura edificante, né? Vamos nos divertir de forma responsável e vamos estudar, vamos buscar o conhecimento, vamos praticar o amor, vamos olhar para o próximo como uma parte do tempo que a ele foi dado para nos servir de amparo, de auxílio para o crescimento individual e coletivo, né, meus irmãos? Então, que a gente faça melhor uso do tempo que Deus nos concedeu. Nosso Pai misericordioso, tão bondoso. Desejo a todos um dia feliz, né? Um tempo feliz, e que a gente recupere esse tempo que perdemos até agora e que renove, a partir de hoje, as nossas atitudes, o nosso olhar para esse tempo, essa concessão divina. Ou seja, que a gente possa fazer uso do tempo com o seu devido valor, que a gente possa fazer caso do tempo e aí ter esse tempo servindo ao Senhor, que é assim que deve ser, né? Obrigada a todos, que nós possamos cada semana, né, aprender um pouquinho mais e que vocês possam contribuir, viu? Com suas colocações, com as suas dúvidas, as dicas, ideias de como melhorar. Então é isso que nós queremos, né? Que a gente cresça coletivamente nesse estudo, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.